Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro, médico, professor. Estaremos aí agora falando um pouco sobre medicamentos antihipertensivos, ah, iniciando aí o que é hipertensão arterial sistêmica, né? Que nada mais é que o aumento da pressão arterial crônica, estando aí acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então aí nesse início de estágio pela nova classificação 2018, o estágio 1 de hipertensão, né? Todos podem estar acessando aí a diretriz de hipertensão brasileira. Bom, a hipertensão, ela tem a classificação, né, de ótima, normal, hoje normal alta, estágio 1, 2 e 3, né? Para sabermos que o paciente tem hipertensão, nada mais é que aferir a pressão, que é a parte de grande importância, né? Só relembrando aí, para aferir a pressão, né, o paciente tem que estar preparado, tem que estar com a bexiga vazia, né, não ter consumido é, bebida alcoólica ou feito exercício físico há pelo menos de 60 minutos. Se ele tomou café, se ele se alimentou, né, se ele fumou nos últimos 30 minutos. Isso a gente deve saber para poder aferir a pressão de uma forma adequada, né? O paciente que fez atividade física, ele tem que estar em repouso, né, descansando, pelo menos 1 hora. Se ele fumou nos últimos 30 minutos, ele tem que saber sobre isso. Se ele está com a bexiga vazia ou cheia, né, o paciente, para aferir a pressão de uma forma certa, ele tem que estar com a bexiga vazia. O paciente tem que ficar em repouso pelo menos 5 minutos em ambiente calmo para a gente começar a aferir a pressão. O posicionamento do paciente deve estar em posição sentada, né? Com as pernas descruzadas, os pés apoiados ao chão, o dorso encostado numa cadeira e relaxado, né? Então o paciente tem que estar tranquilo. O braço deve estar na altura do coração ou no nível do ponto médio do externo, no quarto espaço intercostal. Com a roupa livre, né? Não está usando alguma roupa que esteja apertando os membros deles, e com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido, tudo bem? É assim que a gente prepara o paciente para estar aferindo a pressão. A técnica, vocês já devem saber, eu já até comentei em outro vídeo, como aferir a pressão de uma forma ideal. A etiologia da hipertensão, 90% é essencial, 90% delas o mecanismo é desconhecido, mas sabemos que ele atinge 4 vezes mais em pacientes negros do que brancos, mais frequente em homem do que em mulher. E o que influencia na hipertensão é o estresse, é o consumo de sal, obesidade, fumo, consumo de bebida alcoólica, né? Já a hipertensão secundária, ela existe algum processo patológico que influencia e faz o paciente ficar hipertenso. Dentre esses fatores patológicos que levam à hipertensão está a idade, gênero, etnia, peso, né, obesidade, a alta ingesta de sal, consumo de bebida alcoólica, sedentarismo, fatores socioambientais e socioeconômicos, genético, né? E o problema da hipertensão é que ela é uma doença muitas vezes silenciosa, então o paciente a gente tem que estar sempre monitorando. Quando apresenta sintomas, o paciente hipertenso é um sintoma geralmente vago, né? São comuns doenças tais como dor de cabeça, tontura, cansaço. O paciente pode apresentar enjoo, falta de ar, pode apresentar sangramento nasal, e o paciente, às vezes, ele apresenta picos hipertensivos devido à má adesão ao tratamento, né? E das grandes complicações que existem na hipertensão arterial, temos a arteriosclerose, o infarto agudo do miocárdio, o AVC, né? O carro-chefe aí, né? Fator de risco para o AVC é a hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência renal também pode levar à hipertensão. E também a hipertensão pode levar a lesões de retina, alteração de visuais, né? Então, a hipertensão tem alta prevalência e baixas taxas de controle.
é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis, né? Ou seja, é uma doença que a gente pode modificar, tratar e prevenir doenças arterioscleróticas, né? Através do tratamento da hipertensão, por isso que é importante tratar a hipertensão de uma forma rigorosa, né? Que vai prevenir doenças cardiovasculares. E também existem tratamentos não só farmacológicos, que é o que a gente vai falar de farmacológico hoje. Os não farmacológicos nada mais é que tratamento dietético, ingesta de sal, de álcool, aumento de alimentos ricos em potássio, prática de exercício físico, manutenção do peso, né? E as medidas não farmacológicas, a nossa tendência é fazer com que o paciente minimize o uso de medicamento para o controle da pressão, que esse seria o ideal. Um dos grandes sistemas que controla a pressão arterial do nosso organismo é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não sei se você já sabe ou já deve ter ouvido falar do eixo renina-angiotensina-aldosterona. A gente começa falando um pouquinho da renina, né? Quando estimulada, né? Ela é estimulada através da hipotensão, que estimula a produção de renina. O estímulo através dos beta-adrenérgicos, prostaglandinas, hiponatremia, isso faz com que tudo faça liberação de renina. E a renina, ela é inibida pela adenosina, angiotensina 2 e o nosso peptídeo natriurético cerebral, tudo bem? Então, também temos a enzima conversora de angiotensina, que ele é um peptídeo localizado no endotélio capilar e em células neurais. Menos de 1% desse peptídeo de da enzima conversora, ela está circulando no nosso organismo e ela é responsável por converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a inibição da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, aumenta os níveis plasmáticos de bradicinina, e a bradicina ela é responsável pela vasodilatação periférica, assim ajudando a baixar a pressão arterial. Já a angiotensina 2 é uma substância de alto valor hipertensor, então ela é grande responsável por aumentar a pressão. Elas atuam nas proteínas G, né, em receptores acoplados à proteína G, e esses receptores são aqueles que se ligam com a T1 e a T2. Quando o estímulo da T1 aumenta, né, e ele é estimulado, né, a T1, ela aumenta o influxo de cálcio, né, ele tem um efeito vasoconstritor e assim aumentando os níveis de noradrenalina, aldosterona e ADH no nosso organismo. O ADH é o hormônio antidiurético. Isso tudo faz com que aumente a pressão arterial. Já o estímulo do receptor AT2 gera um aumento do óxido nítrico, ele tem um efeito vasodilatador, tudo bem? E a aldosterona, como já citei, né, é um hormônio mineral corticoide produzido na suprarrenal e ela é liberada, estimulada pelo ACTH, pela noradrenalina e acetilcolina e angiotensina 2. Aumenta a retenção de sódio e excreção de potássio. Então, isso tudo colabora para o aumento da nossa pressão arterial em resposta de uma hipotensão. Então, o nosso organismo sempre está produzindo, ele está estimulando e inibindo de acordo com a necessidade do nosso corpo para manter a homeostase. Os medicamentos antihipertensivos, né? Começando aqui a falar sobre eles, um dos primórdios de tratamento da hipertensão foi através dos diuréticos. Acreditava-se que através da retirada de líquido do nosso vaso sanguíneo diminuía a pressão e de fato é verdade. Os beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, temos da classe da antagonista da angiotensina 2, bloqueadores do canal de cálcio, temos os bloqueadores alfa-adrenérgicos, adrenérgico de ação central e vasodilatadores. Então temos aí o que? Temos 8 classes de medicamentos que trabalham, atuam, né, no tratamento da hipertensão arterial. A gente já teve uma aula sobre diurético, só vou mencionar rapidamente.
Um dos grandes diuréticos utilizados aí é o tiazídico, depois a gente tem o diurético de alça e os poupadores de potássio. Essas são as 3 classes de diuréticos mais utilizados para tratamento de hipertensão. Então, os tiazídicos, né, podemos citar aí a clortalidona, a famosa hidroclorotiazida, indapamida, né? Os diuréticos de alça, bem utilizados aqui no Brasil, tanto para hipertensão e congestão pulmonar, é a furosemida, mas também temos a bumetanida, são diuréticos de alça. Hoje, o uso da furosemida ele não é tão indicado para hipertensão, mas para aqueles pacientes que têm sinais de congestão. E temos os poupadores de potássio. E os poupadores de potássio, ele tem uma certa restrição ele é uma 4ª droga de indicação de tratamento de hipertensão, e também ele é considerado no tratamento de hipertensão e também entra aí nos pacientes com insuficiência cardíaca, que é a espironolactona, tudo bem? Os diazídicos, né, eles diminuem a pressão arterial, aumentando a excreção de sódio e água, promovem o que? A diminuição do volume de líquido intravascular, e isso ajuda a tratar a hipertensão. Se ele diminui o volume vascular de líquido, né, dizendo assim, grosseiramente dizendo, ele vai diminuir o débito cardíaco do nosso paciente e diminuindo a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial, né? Os diuréticos tiazídicos, eles são de primeira escolha, né, para tratamento de hipertensão. De todos os diuréticos, ele ainda continua sendo uma de primeira escolha, eficaz em pacientes negros, pacientes idosos. Não são efetivos para paciente com função renal delimitada, né? Aquele paciente com insuficiência renal que não está tendo uma boa excreção e uma taxa de filtração glomerular eficiente, os diuréticos acabam não sendo tão efetivos para o tratamento da hipertensão arterial. Eles atuam no túbulo contorcido distal, só lembrando aí daquela vez que a gente teve uma aula sobre esse assunto. Bom, os tiazídicos, eles interagem com alguns medicamentos e um deles é o lítio. Tomem cuidado, paciente que usa carbolítio, né? O lítio para algum transtorno bipolar, ele pode aumentar o índice terapêutico, ele pode aumentar o nível de lítio, pode ser aumentado concomitante com o uso de diurético. Então tem que tomar cuidado, usar tiazídico junto com lítio, tudo bem? E o medicamento mal utilizado, como já citei antes, clortalidona e hidrocortiazida. Depois tem o diurético de alça, né? Aqueles que atuam na alça de Henle. São indicados para paciente com função renal inadequada, insuficiência cardíaca congestiva. Então, estou com um paciente hipertenso, né? Foi diagnosticado nesse momento, vou entrar com diurético de alça. Não é bem assim, gente. Tomem cuidado. Diurético de alça, ele não é a primeira escolha de diurético, porém ele é de boa indicação em pacientes que está congesto, tudo bem? E a mais utilizada hoje é a furosemida. Um dos efeitos colaterais da furosemida nada mais é que a hipopotassemia, ela expolia potássio no paciente, tanto que ele é utilizado também para o paciente com hipercalemia. Paciente com hipercalemia, a furosemida entra no tratamento desses pacientes. E por vezes o paciente a furosemida pode diminuir os níveis de magnésio também, induzir arritmia ventricular, hiperuricemia, né? Intolerância à glicose, risco de diabetes, aumento dos triglicéridos. Mas nem sempre é assim. Às vezes o paciente é diabético, é hipertenso, está congesto, porém, às vezes a gente tem que lançar a mão da furosemida sim nesses pacientes, que a gente tem que ver o custo-benefício para ele, tudo bem? Então, a gente pode fazer hipocalemia, hiperglicemia, dislipidemia, hiperuricemia, cefaleia, vertigem, fadiga, cãibra, né, pela perda de potássio, letargia, nervosismo, tensão, agitação, formigamento, sensação de peso nas pernas e impotência sexual. Esse é um dos efeitos colaterais do uso da furosemida. Então, a gente tem que tomar os medicamentos, porém tem que saber os efeitos colaterais dele, que é importante. Outro diurético, que é o nosso terceiro diurético a ser comentado hoje,
é o poupador de potássio. Ele apresenta aí uma atividade menor em diurese. Ele é eficaz associado aos tiazídicos e de alça para prevenir a hipopotassemia, porque ele é um poupador de potássio. Ou seja, eu posso passar uma espironolactona junto com um paciente que está usando um espoleador de potássio, porque ele é poupador de potássio. Então ele ajuda nesse tratamento aí, para não fazer com que o paciente entre em hipopotassemia. E o uso em pacientes com disfunção anal pode ocasionar a hiperpotassemia. Usando ele sozinho, paciente com insuficiência renal, usar somente a espironolactona, ele pode aumentar o nível fazer um aumento no nível de potássio no paciente, porque ele é um poupador de potássio. Outra classe de medicamento para o tratamento de hipertensão, que é um grande carro-chefe, é os nossos beta-bloqueadores, né? Temos aí de primeira geração, que podemos citar aí o propanolol, temos aí de segunda geração, terceira geração, né? São medicamentos aí que ele é de ótima escolha para pacientes que têm alguma disfunção cardíaca, né? Uma insuficiência cardíaca, mas isso vai de cada indicação, cada tipo de paciente, todos particularmente avaliados. Os beta-bloqueadores, podemos citar aqui atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, né? Nadolol, nebivolol, propanolol. O propanolol, ele hoje não está assim indicado para o tratamento de hipertensão arterial. Ele está mais indicado para casos de cefaleia. Só um pouquinho. Oi. Estou gravando a aula aqui. Certo? Desculpem a interrupção aí, né? Continuando falando sobre beta-bloqueadores, né? Estava falando aí que o propanolol hoje não é tão utilizado mais para tratamento de hipertensão, mas é utilizado para alguns tipos de cefaleia de origem vascular, né? Então tem que tomar cuidado. O propanolol não é bem assim, mas hoje indicado, tá bom? Ele é eficaz em pacientes brancos e jovens, né? Não pode usar para pacientes com beta-bloqueador de maneira abrupta, ou seja, não deve interromper de forma abrupta o tratamento do beta-bloqueador, é aquele que a gente tem que fazer um desmame do paciente com hipertensão. O beta-bloqueador deve ser evitado em pacientes com asma, DPLC, crise de broncoespasmo. Evitado de uma certa forma, dizendo assim, deve utilizar aqueles mais beta-1 seletivos, né? Aqueles que não têm tanta seletividade, eles podem causar broncoespasmo sim, tudo bem? Então, o mecanismo de ação dos beta-bloqueadores é o bloqueio do receptor beta. Ele faz uma diminuição do débito cardíaco, inibe a liberação de renina nos rins, lá nas células justaglomerulares, onde produz a renina. Ele faz uma readaptação dos nossos baroreceptores renais em questão à pressão arterial. Ele faz uma redução das catecolaminas nas sínteses nervosas. E aqueles beta-bloqueadores de terceira geração, como eu citei lá atrás, sobre gerações, né, como o carvedilol, ele é muito bom, porque além dele fazer uma ação nos beta-receptores, ele também promove a vasodilatação por bloqueio do receptor alfa-1, tudo bem? E o nebivolol, que também é da terceira geração, é um bom medicamento, e ele, por sua vez, ele faz o aumento do óxido nítrico e fazendo vasodilatação, e também é uma forma, vamos dizer, de dois mecanismos, dois receptores, que ele atuam não só beta-bloqueando, mas também no aumento do óxido nítrico, né? E os beta-bloqueadores a gente tem que deixar ele reservado para pacientes com cardiomiopatia, né? Coronariopata, disfunção sistólica, arritmias cardíacas, infarto agudo miocárdio prévio. Então, são pacientes que o beta-bloqueador é bem indicado. Pacientes com insuficiência cardíaca, como já tem falado, aquele paciente que tem alguma disfunção na sua função cardíaca. E estudos mostram que o uso do carvedilol, metoprolol, bisoprolol recentemente
com nebivolol têm demonstrado esses efeitos farmacológicos são úteis na redução da mortalidade do paciente. Então, os beta-bloqueadores em si, eles ajudam a diminuir a mortalidade do paciente, ok? Tanto em pacientes com insuficiência cardíaca ou não independentes da faixa etária, tudo bem? E o propanolol, como eu já falei para vocês, ele é eficaz em tratamento de tremor essencial, síndrome hipercinética, cefaleia de origem vascular e aqueles pacientes com hipertensão portal. Então ele não é tão bem indicado para hipertensão essencial, mas para outros fatores, para outras doenças aí. E os efeitos colaterais, como já citei, né, o broncoespasmo, bradicardia, distúrbio de condução atrioventricular. Às vezes o paciente tem aí um bloqueio atrioventricular, segundo, terceiro grau, tem que tomar cuidado para usar alguns beta-bloqueadores. Pode causar pesadelo, insônia no paciente, depressão, disfunção sexual, vasoconstrição periférica. Os beta de primeira e segunda geração pode acarretar também intolerância à glicose, induzir aparecimento de novos casos de diabetes, hipertrigliceridemia, com elevação do LDL e redução do HDL. O carvedilol e o nebivolol tem um impacto neutro, até que pode melhorar o metabolismo da glicose, tá bom? E lipídico. Então a sua reação tende até podem melhorar o metabolismo da glicose e lipídio, possivelmente decorrendo do efeito de vasodilatação, com diminuição da resistência à insulina e melhor captação da glicose pelos tecidos periféricos. Então, pela vasodilatação, o nebivolol e o carvedilol, ele não tem uma ação aí hiperglicemiante, mas tem uma ação contrária por fazer vasodilatação e melhorar o consumo da glicose dos tecidos periféricos. O nebivolol ele tem sido apontado para alguns estudos que tem uma menor interferência na função sexual, né? Um comentário assim na síntese, e também ele aumenta, ele tem um efeito na síntese de óxido nítrico endotelial e assim ajudando no caso de disfunção sexual. Outra classe de medicamentos que é utilizado no tratamento da hipertensão são os alfas bloqueadores, né? Alfa bloqueador. Um exemplo aí é a doxazosina, a prazosina, a terazosina. Ele tem um efeito hipotensor discreto a longo prazo. Pode induzir o aparecimento de intolerância, né? E ele geralmente não é utilizado como monoterapia. Tem uma vantagem de melhorar discreta o metabolismo lipídico também e glicêmico. E ele é bastante utilizado aí em tratamento de hiperplasia prostática benigna, né? Os nossos alfas bloqueadores, né? Outro medicamento também muito utilizado no tratamento de hipertensão arterial é o de ação central, os inibidores adrenérgicos, né? São os agonistas alfa-2, né? Atuam estimulando os receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos, né? Do sistema nervoso central. Um exemplo dela aí é a alfa-metildopa, clonidina, né? Guanabenzo, né? Seu efeito hipotensor pode acontecer por monoterapia e em geral é discreto. Então, os agonistas alfa geralmente são utilizados associados a outros antihipertensivos, mas pode ser utilizado e tem um bom efeito e é bem indicado de primeira escolha em pacientes gestantes, né? Como monoterapia, tratamento de hipertensão relacionado à gestação. Pode ser na associação com medicamentos, outros grupos, né? E é isso, né, pessoal? O alfa-metildopa, ela é bem indicada em gestantes e não interfere na resistência periférica à insulina e nem no perfil lipídico, assim, não interfere tanto no paciente que tenha aí uma diabetes, um problema uma hipertrigliceridemia. Os seus efeitos colaterais podem ser sonolência, hipotensão postural, disfunção sexual, pode provocar ainda, embora seja pequeno, né, o efeito de galactorreia, anemia hemolítica. Isso são pequenos casos, tá? Isso está citado na diretriz, a gente tem que estar falando nela. Também pode ocasionar lesão hepática e
Se houver insuficiência hepática no paciente, os alfas são contraindicados, né? A clonidina em si, né, que a gente usa bastante aí nas crises hipertensivas, ela pode fazer uma hipertensão de rebote. Tem que tomar cuidado com isso aí, quando há uma suspensão abrupta, né, dessa medicação. Outro medicamento muito utilizado na hipertensão, ótima escolha e tem atuação aí na maior mortalidade do paciente, é os IECA, né, inibidores da ECA. Um exemplo clássico é o captopril, nalapril, amipril, quinapril, delapril, enalapril, né, benzapril. São grandes exemplos utilizados aí. Ele tem um ótimo efeito no remodelamento cardíaco e reduzindo a mortalidade do paciente. E nessa questão ela tem um efeito superior aos BRAs, né? E o único BRA assim, que tem uma competitividade em termos de remodelamento cardíaco é a candesartana. Os outros medicamentos, o IECA ainda tem uma superioridade, né? E o que ele acontece? Ele inibe a enzima conversora de angiotensina, que é uma peptidase localizada no endotélio capilar, certo? E menos de 1% dessa enzima ela é circulante no sangue, né? Ela converte a tensina 1 em angiotensina 2. A inibição da ECA ela aumenta o nível plasmático da bradicinina, fazendo vasodilatação, como foi citado lá anteriormente, tudo bem? Ela inibe a conversão de angiotensina 1 em 2 no sangue e nos tecidos. Ele é eficiente para pacientes brancos e jovens, reduz a mortalidade, né? Retarda o declínio da função renal em pacientes nefropatas. Então, paciente com insuficiência renal, o IECA ajuda aí também, tá bom? Alguns efeitos colaterais mais clássicos, então, acredito todos nós sabemos, é a tosse seca, alteração do paladar, fica uma língua com gosto metálico, mais raramente hipersensibilidade, erupção cutânea. Essa erupção cutânea, acredito que, pelo menos na prática clínica, a losartana dá mais do que o IECA. Indivíduos com insuficiência renal crônica eventualmente pode agravar a hiperpotassemia, né? E ele é contraindicado na gravidez, tudo bem? Os antagonistas receptores AT1 e angiotensina 2, né, os BRAs, né? Temos como exemplo a candesartana, como falei, que ela tem uma ótima atuação no remodelamento cardíaco. Tem uma losartana, olmesartana, valsartana. Temos o inibidor direto da renina, não esqueça essa medicação, que é o alisquireno, né? E ele vai atuar sobre a angiotensina 2. E que ela é uma substância, tem um alto poder hipertensor e ela atua em receptores acoplados à proteína G, né? Receptores de AT1 e AT2. O estímulo do AT1 ele aumenta o influxo de cálcio, fazendo um efeito vasoconstritor e aumenta a pressão arterial, aumentando os níveis de noradrenalina, aldosterona, hormônio antidiurético, assim aumentando a pressão. Estimulando o AT2 gera um aumento do óxido nítrico, ele já tem um efeito contrário, né? Ele tem um efeito vasodilatador. Então, os antagonistas da angiotensina 2, a losartana, candesartana e valsartana, altamente seletivo, bloqueia o receptor da angiotensina 2, né? Os BRAs, provoca a vasodilatação, bloqueia a secreção de aldosterona e ele diminui aí a pressão arterial. Lembrando que o BRA e o IECA têm um efeito diminuído nos pacientes negros. Estudos mostram por que os pacientes negros têm a menor produção de renina, o seu eixo de renina, angiotensina, aldosterona, ele é menor, né, que os pacientes brancos. Então, esses medicamentos eles costumam ter um menor efeito em relação aos pacientes brancos, tá? E, por sua vez, temos aí os bloqueadores de canais de cálcio, né?
Eles são subdivididos, né? Temos aí os fenilquilaminas, né? Que é o verapamil, os benzodiazepinas, né? Diltiazem, os dihidropiridínicos, que é os mais utilizados aí, que vocês devem conhecer, clonidipino, nifedipino, né? Nitrendipino, esses medicamentos aí. Só voltando aqui, eu me perdendo no meu resumo que eu fiz. A ação dos bloqueadores de canal de cálcio, ele tem uma ação antihipertensiva devido à redução da resistência vascular periférica, diminuindo a concentração de cálcio nas células musculares lisas vascular, e assim diminui o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. São antihipertensivos eficazes em pacientes e reduzindo a maior mortalidade do paciente também e doenças cardiovasculares. Diminui, e eles é dividido, né, bloqueador de canal de cálcio, né, pelos difenilquilaminas, benzodiazepinas e os dipiridínicos. E, em primeira mão, o verapamil é um deles. Ele é menos seletivo, apresenta um efeito tanto nas células cardíacas quanto nas células da musculatura lisa dos vasos. Também é utilizado como antiarrítmico, e a sua ação antiarrítmica ela é feita através de um efeito reflexo, né, no nó sinusal, pela vasodilatação. Não uma ação direta, é um efeito indireto, né, reflexo, tudo bem? Os benzodiazepinas, como o diltiazem, atua tanto em células cardíacas quanto em células da musculatura lisa e age ele tem uma menor ação no coração em relação ao verapamil. Então, o verapamil é um bloqueador de canal de cálcio, tem ação nas coronárias, fazendo vasodilatação, e ele tem um efeito antiarrítmico devido a um reflexo, uma ação reflexa na estimulação do nó sinusal. Os dihidropiridínicos, com lodipina e fedipina, né, ele é de segunda geração, ele mostra mais afinidade do canal de cálcio vascular, né, do que no coração. As reações adversas desses medicamentos geralmente é o que? Cefaleia, tontura, rubor facial, né, edema de extremidades. Então, paciente que já tem problema de edema de membros inferiores, entrar com um bloqueador de canal de cálcio, como uma lodipina e fedipina, pode agravar o edema. Ou, paciente que não tem edema, pode fazer edema de membros inferiores. Tome cuidado com esse tipo de paciente aí. E o verapamil diltiazem, né, por ter ação no miocárdio, ele pode provocar depressão miocárdio, né? Pode fazer bloqueio atrioventricular, constipação intestinal relacionada ao verapamil. E temos os bloqueadores alfa-adrenérgicos, né, com prazosina, terazosina, bloqueia os receptores alfa, diminui a pressão arterial sanguínea, relaxa a musculatura lisa arterial e venosa. E é usado em hipertensão leve a moderada e tem prescrita associação com propanolol ou diurético, mas também não é tão utilizado assim. E os medicamentos de ação central, como já citado, né, temos aí os clonidina, metidopa, diminui o estímulo adrenérgico central, o efeito adverso sedação, secura na boca, mucosa, sonolência. Outros medicamentos também, né, utilizados para tratamento de antihipertensivos são os vasodilatadores diretos. Quais são? Um deles, muito utilizado para paciente gestante, né, que é a hidralazina. O menos utilizado é o minoxidil. Ele é uma geração de medicamentos que ele é muito utilizado em associação a outros antihipertensivos. Ele relaxa a musculatura lisa, produz um estímulo reflexo no coração, como angina, infarto agudo miocárdio, insuficiência cardíaca, aumenta a concentração plasmática de renina, retenção de sódio e água, e são utilizados em associação com diuréticos e beta-bloqueadores. Então ele geralmente não é utilizado sozinho, tudo bem? E a reação adversa dos vasodilatadores diretos, né, é
nada mais é pela sua vasodilatação arterial, de forma direta, promove a retenção hídrica e taquicardia reflexa por essa descompensação fisiológica. Contraindicado, né, como monoterapia, como já tenho falado. E pode fazer hipertricose, né? O minoxidil é aquele que é usado aí para alopecia também, em forma de loção. Certo, pessoal? Então a gente falou um pouquinho desses medicamentos antihipertensivos. A literatura que fala bem sobre esse assunto é a Diretriz Brasileira de Hipertensão. Temos aí no guide, temos aí nos livros de farmacologia, fala muito bem de cada medicamento. Eu tentei passar para você de uma forma direta e clara o que cada um faz, que ele atua e como ele não atua, né? Pacientes com um risco cardiovascular alto, né, médio, moderado, alto, são pacientes que geralmente a gente não entra, né, no tratamento com antihipertensivo como monoterapia, mas a gente tem que entrar com tratamento duplo, né, ou triplo. Vai depender da situação do paciente e do grau de hipertensão dele e da resposta medicamentosa. Agora, aquele paciente que não tem um risco cardiovascular, um paciente jovem, aí se você não conseguiu tratar ele com tratamento não medicamentoso, a monoterapia cabe bem. E outra questão também, que é uma pergunta de um aluno que veio para mim falar: se eu tenho acima de 20 anos, se eu tenho 20 anos de idade, eu tenho que aferir minha pressão arterial? Como eu vou descobrir que eu sou hipertenso? Então, pela diretriz, a gente é recomendado, pacientes acima de 20 anos de idade, se ele não tem risco familiar de hipertensão arterial, é recomendado uma aferição de pressão uma vez ao ano. Agora, aquele paciente que tem história familiar de hipertensão na família, ele tem que fazer pelo menos duas aferição de pressão arterial anual. Assim, ele está se acompanhando. De repente, a hipertensão ela vem de uma forma silenciosa e através dessas medidas acaba sendo diagnosticado. Tudo bem? Então, voltando aí, falando de diurético a gente falou em sala de aula, né, pessoal? A gente falou um pouquinho de beta-bloqueador, de alfa-bloqueadores. Essas são as principais classes de tratamento de antihipertensivos, né? São aí em média de 8 classes de medicamentos. O tratamento do paciente hipertenso é individualizado, né, de acordo com a sua raça, de acordo com o seu risco cardiovascular, de acordo com algum evento cardiovascular que ele teve, seus fatores ambientais, se é um paciente que consome álcool, se é tabagista. Então, assim, o tratamento da hipertensão, a gente tem a diretriz e demonstra como fazer. Porém, o tratamento é individualizado, tudo bem? Então, um abraço a todos, tenham uma ótima noite.